Fala turma, começando mais um vídeo aqui no canal. E bom, antes da gente entrar no vídeo, eu preciso comentar contigo o seguinte: se tu tá gostando do conteúdo, do tipo de comunicação, do tipo de vídeo, curte aqui, se inscreve no canal, comenta, porque através desse feedback eu consigo entender se tu tá gostando ou não. Tranquilo? Então dá essa moralzinha pra gente lá. No mais, bora pro vídeo. Pessoal, é o seguinte, é um assunto bem diferente, que eu jamais poderia imaginar que poderia estar trazendo para vocês aqui, porque eu imaginei que era uma experiência única. Mas conversando com uma série de pessoas, com os amigos também que estão passando pelo processo de emagrecimento, que passaram pelo processo de emagrecimento, a gente chegou num consenso bem legal semana passada, que é o seguinte: a parte mais difícil do processo de emagrecimento, a gente sempre fala que é o começo, porque é mudança de hábito, a gente tem que iniciar na academia, tem que fazer dieta, tem que fazer aquilo, e a gente chegou à conclusão que não é. Que o começo, muitas das vezes, é desafiador. Só que a parte difícil mesmo, para algumas pessoas, a parte chata. Eu comento para vocês. Para mim foi mais chato do que difícil, que é justamente a metade do processo, o meio do processo. Coloca como meta emagrecer, no meu caso foram os 100 quilos. Quando cheguei lá mais ou menos já tinha perdido meus 60, os meus 70 quilos assim, era um pouco mais da metade. Eu comecei a sentir um ócio e um tédio gigantesco. Por quê? A gente associa o início do processo de emagrecimento, o nosso sucesso imediato, a peso na balança reduzindo. Então, iniciei o processo de emagrecimento, foram 6 quilos em um mês, 7 quilos em um mês, a roupa já começou a ficar folgada imediatamente, porque é muito pesado, eu era muito pesado. Então, o peso, ele no início desceu muito rápido, as roupas foram ficando mais folgadas um pouco mais rápido. Mas com o passar do tempo, com o tempo de dieta, com tudo, as coisas tendem a ficar um pouco mais devagar, sabe? Tu não perde mais 7 quilos por mês, as roupas já não estão ficando tão largas quanto, mas tu ainda tá um pouco longe do teu objetivo. A caminhada ainda precisa ser dada, e tu tá caminhando, mas a tua cabeça começa a te sabotar. Então começa a dar aquele tédio. Tu não tá mais tão animado ou motivado na segunda-feira para seguir na dieta. Tu não tá mais tão motivado no final de semana para fazer aquela refeição com um pouco mais de calma, com um pouco mais de tranquilidade, para levar o teu processo no final de semana. Porque é aquela coisa que eu falo, né? O final de semana ele é muito importante. Porque muitas das vezes usa o final de semana como fuga. Faz a dieta direitinho de segunda a sexta-feira e se estraga de sexta-feira à noite até domingo à noite. Aí na segunda-feira quer recomeçar e a gente fica nesse loop infinito de fim e recomeço, fim e recomeço, fim e recomeço. Por isso que é importante a gente entender o quê? Que a gente precisa se manter firme nesse momento, porque a nossa cabeça vai começar a sabotar a gente. Eu estava olhando o calendário aqui, eu já comentei outras vezes que eu tenho um calendário desde o início do meu processo de emagrecimento. Todas as vezes que eu acertava no meu dia, que eu treinava, fazia dieta, eu marcava. E as partes que eu mais errei foi justamente o meio do processo. Por quê? Casava com festa, casava com feriado, casava com festa de final de ano, e eu aproveitava para ir em embalo. E vinha aquela, já fiz dieta há muito tempo, já perdi 70 quilos, posso me permitir. E esse pensamento de se permitir sabota demais a gente. E tu muito bem sabe, nesse papo de se permitir, quantos quilos tu não ganhou? Eu sei dizer muito bem quantos quilos eu ganhei. Foi mais de 100 quilos, porque eu pesava 77 e fui para 190. Eu sei muito bem o quanto esse pensamento de vou me permitir me fez querer comer toda hora, ficar saindo da dieta toda hora, saindo, deixando de treinar, e o peso foi só subindo. Então a gente precisa ter consciência em relação a isso. Então, Reginaldo, é só falar que se mantém na dieta, se mantém fazendo, é fácil? Não, não é. Porque se fosse fácil, ninguém ia estar aqui. Você não ia estar procurando uma orientação. Porque fazer para emagrecer é o quê? É só fazer dieta e treinar. A gente sabe que não é isso. O buraco é bem mais embaixo. Então eu fiz algumas coisas, sabe? Eu me reinventei durante o processo. E o segredo é justamente esse, se reinventar. Pensa comigo. Minha rotina na época, eu não fazia cardio, tranquilo? Só fui fazer cardio quando já estava com uns 115 quilos mais ou menos para baixo. Antes disso era só academia, 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 academia. Por dois motivos. Primeiro, meu corpo não sustentava fazer cardio durante muito tempo, certo? Então, tipo assim, dava 15 minutos, já estava muito cansado.
Então eu não conseguia manter uma constância. Então eu preferia focar o tempo que eu tinha mais ou menos 1h30 de atividade física por dia, eu focava na musculação, certo? Às vezes 1 hora, às vezes 1h30, dependendo do treino. Então o que foi que eu fiz exatamente nesse momento? Que era quando eu estava lá com meus 120 quilos. Eu implementei uma atividade física nova, que foi a caminhada. Então, treinava normal, fazia dieta e implementei a caminhada. É um estímulo novo no teu processo de emagrecimento. É um estímulo novo na tua jornada. Por quê? Tu tem aquele pensamento, já estou treinando, estou fazendo dieta e agora estou fazendo alguma coisa nova. Então te dá um gás, te dá uma motivação a mais. Uma outra coisa que me ajudou muito também foi mudar a dieta. Aí é uma parte um pouco mais difícil, porque se tu não tem nutricionista, no meu caso eu era o meu próprio nutricionista, eu readaptei muita coisa. Um exemplo, o meu almoço, sei lá, era arroz, feijão e frango. Então eu comecei a mudar, eu comecei a fazer lasanha de abóbora, sabe? Em vez de ter a massa da lasanha, eu colocava abóbora, enchia de frango, colocava uma fatia de queijo por cima. E o meu jantar, que era arroz e frango, eu comecei a substituir por outras coisas. Eu fazia um escondidinho, sabe? Eu fazia hambúrguer, substituía o frango pela carne, obviamente reduzia um pouquinho aqui, não era todo dia. E eu ia me adaptando, eu me reinventando, justamente para não cansar o meu paladar. Por isso que é muito importante a gente, toda vez que se sentir estagnado, além de se manter no processo, é gerar um estímulo novo. A gente é todo momento testado para querer mais dopamina. A gente é todo momento testado para querer novidade. Então, quando a gente cai nesse ócio, nesse tédio, a gente quer sair do nosso planejamento. A gente quer sair da dieta. Não vou dizer para vocês que foi um caminho perfeito, que eu consegui fazer isso, que foi fácil, porque não foi. Quantas e quantas vezes eu estava lá focado, na quinta-feira dava aquela vontade desesperadora e eu saía da dieta e voltava na sexta, às vezes emendava o final de semana. A recaída que eu tive lá em 2022, que tem até no meu destaque no Instagram, foi justamente porque eu estava cansado já. Os 2 últimos meses, que foi tipo assim, eu peguei e foquei 2 meses, que foi maio e junho. Foi focadíssimo fazendo dieta e cardio, que foi quando eu fiquei mais seco, que é até esse vídeo aqui do lado. Tava com 86, eu acho, 85 quilos, não tava me sentindo bem fisicamente, esteticamente falando, né? Tava muito magro. E depois disso, próximo do meu aniversário, eu pensei assim, nossa, já tá chegando o meu aniversário. Isso chegando, eram 10 dias antes do meu aniversário. Eu pensei assim, já tá chegando o meu aniversário, eu vou começar a flexibilizar. Não houve flexibilização. Eu me atolei real. Passei 12, 14 dias comendo demais. Tá tudo nos meus destaques. Pra voltar foi muito difícil. E nesses 12, 13, 14 dias, mais 2 semanas basicamente, eu ganhei 9 quilos. E o impacto na balança ele não foi gigantesco. Foram 9 quilos de retenção, de gordura, etc. O maior impacto que eu tive é justamente esse, galera. O impacto mental e emocional que essa perda me causou. O impacto emocional nisso foi gigantesco. Da gente se sentir mal, da gente se sentir fracassado. Então é por isso que é muito importante ter clareza nesses momentos. De falar assim, olha, foram 14 dias de 365. De 365 de um ano, eu errei 14. Não é o fim do mundo. Bora recomeçar. E o recomeço é sempre um pouquinho mais difícil, certo? Mas o peso foi baixando, as coisas foram acontecendo. E assim, eu entendi o quê? Que eu não posso cair nesse looping mais uma vez. Porque faz mal pro meu corpo, faz mal pra minha cabeça. Então por isso que tem que ter honestidade e clareza. Isso geralmente acontece no meio do processo de emagrecimento. Então se tu tá passando por isso, te mantém firme, te reinventa. Inicia uma atividade física nova. Eu fiz caminhada, eu botei cardio. Tu pode fazer uma natação, uma bicicleta, tu pode caminhar, correr na rua, futebol, arte marcial. O leque tá aí, é muita coisa mesmo. Vai dar certo, entendeu? Vai dar certo. É difícil, é muito difícil, não é fácil. Por isso que eu tô fazendo um vídeo especialmente falando sobre isso. Mas é basicamente isso, não tem pra onde tu correr. O processo de emagrecimento que as pessoas usavam há 50 anos atrás é o mesmo processo de hoje. É constância, consistência, déficit calórico, resistência mental, saber dizer não, adaptar o seu ambiente, que vai ser o mesmo processo para daqui a muitos anos. Entende? Então é basicamente isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado por estar acompanhando. E tenho que te dar um recado. Não comentei no vídeo anterior, mas eu recebi alguns comentários da galera querendo saber como é que tá a minha dieta. E assim, turma, eu ainda tô usando cinta, na verdade, né? Retornei aos treinos. Como é que tá? Tô naquela fase do patinho feio, depois da cirurgia, porque tá inchado aqui ainda. Mas eu já retornei aos treinos e cada dia eu tô conseguindo treinar melhor. Tô me sentindo melhor, sabe, fisicamente falando, tô me sentindo mais forte.
apesar de ter ficado 37 dias parado, eu não tive uma perca tão grande assim, o peso manteve, tô com 96 quilos, eu acredito que depois desse inchaço todo, ainda vai estirar mais uns 3 ou 4 quilos. Minha meta agora é dar uma secada, para eu conseguir ver como é que ficou o resultado, não quero fazer booking, quero dar uma secadinha. Então é isso, tranquilo? Tô indo para São Paulo, final do mês agora, do mês de agosto, tenho uma consulta com o médico, a gente vai ver como é que tá a cirurgia, mas já adianto para vocês, cicatrização muito boa mesmo. Vou fazer um vídeo só mostrando como é que tá a questão da barriga, tranquilo? Mas só dando um spoiler para vocês. E a minha dieta, eu tô um leve déficit calórico, né? Acho que mais ou menos umas 300 a 400 calorias, que pode dizer que é um leve déficit calórico, não chega a ser um déficit calórico agressivo. E tu já sabe, suplementação, lugar mais barato do Brasil, que é na Growth. Inclusive, eu tô aqui em casa, acabei de receber a mensagem que já saiu o pedido, já o correio tá vindo trazer o meu pedido do mês da Growth. E mais uma coisa, qualquer tipo de manipulado, Oficial Pharma, tô experimentando esse pré-treino aqui do Oficial Pharma. Vocês sabem que eu não curto muito pré-treino, porque como eu treino à noite, e eu prefiro ter qualidade do meu sono. Se eu for inventar de tomar uma dose cavalar de pré-treino, ou o mínimo que seja, pode acabar atrapalhando o meu pré-treino. Então, como eu estou conseguindo treinar um pouco mais cedo esse mês, em volta de 4 da tarde, 4 e meia, eu estou mandando esse pré-treino aqui da Oficial Pharma. Também está chegando o pré-treino da Growth, que é o Raise, que eu vou comprar pela primeira vez. Já experimentei outras vezes, mas eram de amigos, mas pela primeira vez eu vou comprar. E vou ficar revezando quando eu for treinar um pouco mais cedo. Lembrando que pré-treino não corrige a alimentação ruim e não corrige sono ruim. Pré-treino é para te dar um estímulo a mais. Mas se tu não dormir direito e tu não comer direito, não adianta, tu pode tomar o pote todo que não vai fazer o mínimo de diferença. Tranquilo? E mais uma vez, galera, muito obrigado por estar acompanhando. De verdade, o coração está muito cheio com todas as mensagens que eu venho recebendo, com tudo que vem acontecendo na minha vida. A gente está chegando a quase 5 mil inscritos aqui no YouTube. YouTube é uma plataforma completamente difícil da gente conseguir trazer inscrito, mas eu tô conseguindo. Aos pouquinhos eu tô conseguindo. No mais, tamo junto e é nóis.